Olá, alunos do terceiro ano, está se iniciando uma videoaula de português. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos voltar a falar sobre o poema. Nós já falamos sobre algumas características desse gênero e eu gostaria de relembrar com vocês, tá? Algumas características hoje novamente, até para a gente assimilar melhor o conhecimento, tá bom? Então, o poema, nós já vimos que o poema ele vem organizado em versos, que são as linhas, né? E esses versos formam as estrofes, tá bom? Hoje eu trago outras informações para vocês sobre o poema. Eu trago para vocês a informação sobre o monóstico, sobre o dístico, tercetos e quartetos. Bom, voltando. Monóstico é aquele poema que na sua estrutura, na sua escrita, ele tem versos tem estrofes com um verso, tá bom? Você está lá lendo o poema, em determinada estrofe só tinha um verso. Aquele verso se chama monóstico. Você lê um poema e uma estrofe tinha apenas dois versos, duas linhas escritas. Se chama dístico. Terceto é aquele com três, tá? E quarteto com quatro, tá bom? Lembram do soneto do gato malhado e a andorinha sinhá? Soneto é aquela característica daquele poema lá, que tinha dois versos, né? Duas estrofes com quatro versos e três, né? Duas estrofes com três versos, tá bom? Aqueles três versos finais lá se chamam tercetos. Aqueles quatro lá primeiro se chamam quartetos, tá bom? Aqui no quadro eu deixei para vocês uma informação que sempre vem no final dos textos do livro de vocês, tá? Quando a gente está lendo o livro, nós sempre temos isso aqui. A pessoa que escreveu o texto, o livro, né? Ou seja, de onde foi tirado o texto, tá bom? O local, né? O lugar. Aqui no caso tem a editora que publicou o texto e o ano que foi publicado, tá bom? Essas informações são do texto que eu vou ler para vocês agora, tá certo? Então vamos lá. O texto vai servir para que vocês consigam resolver as questões de casa. O título é Bisazinha. Bisazinha. Minha avózinha, tão frandizinha, quem te secou? Foi o vento, meu netinho, foi o vento que ventou. E o seu cabelinho, assim tão branquinho, quem branqueou? Foi a vida, meu netinho, foi a vida que durou. E as suas mãos, bisazinha, tão arqueadas, quem enrugou? O trabalho, meu netinho, o trabalho que ocupou. E a sua vidinha, tão compridinha, quem foi que levou? Foi o tempo, meu netinho, foi o tempo que passou. Não podemos esquecer, pessoal, de uma característica também dos poemas. A rima. Aquelas palavras que têm o som parecido, semelhante, igual. Tá bom? Então, eu vou passar para vocês aí, vocês vão responder, escrever no caderno, na matéria de português, colocando o nome da escola, data, nome de vocês completo. Primeira questão vai ter aí, marque com X as respostas corretas. Esse poema faz parte do livro, letra A, diversidade, B, cavalgando o arco-íris, C, ou isto ou aquilo. Você vai marcar só uma opção. O autor desse poema é Vinícius de Moraes,
Pedro Bandeira, Sérgio Caparelli. Segunda questão. Marque somente as opções que caracterizam esse tipo de texto. Que opções são essas? Os poemas são constituídos de versos agrupados em estrofes. Os poemas sempre têm rimas. O poema serve para organizar as normas. O poema Bizazinha tem dísticos. Algumas estrofes com apenas 2 versos. E tercetos, algumas estrofes com 3 versos. Terceira questão. Quem é a Bizazinha? Quem é Bizazinha nesse poema? Letra A, mãe. B, avó. C, bisavó. Ou D, tia. Quem é Bizazinha? Quarta questão. Responda de acordo com o texto. Quem fez a Bizazinha ficar franzidinha? Quem tornou o cabelinho branco? Quem enrugou as suas mãozinhas? Então você vai responder essas questões aí no seu caderno. Eu aguardo a confirmação no grupo, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima aula de português.